Graças a Deus. Amada igreja, vamos ficar sobre os seus pés, estenda as suas mãos para cá. Aleluia! Soberano Deus, eterno Pai, te damos graças, meu Deus, e glorificamos o teu santo nome. Senhor, abençoa o teu povo, Pai. Povo este, meu Deus, que ofertaram a ti, Senhor, com as ofertas, meu Deus, a qual o Senhor já produziu, Senhor, qual o Senhor já deu, já abençoou. Mas é teu povo, Senhor, e teu povo quem cuida é o Senhor. Por isso, Senhor, somos gratos a ti. Aleluia, Jesus. Não somos sem dono, Senhor. Tu és o nosso Senhor, o nosso dono, o nosso Criador, o nosso Salvador. Por isso te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Louvado é o teu nome. Aleluia. Abençoa e prospera, Senhor, a cada um, meu Pai. Segundo, meu Deus, a necessidade de cada um. Prospera a tua igreja, porque a igreja é do Senhor. Querido soberano Deus, Pai amado e querido, está aqui o teu servo, pastor Alexandre, que está na incumbência de trazer nesta noite a tua palavra. Senhor, prepara, meu Deus, o nosso coração, ou melhor, Senhor, que o nosso coração esteja preparado para que o Senhor venha semear a sua palavra através do teu servo. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus, e que a igreja diga Amém. Meus irmãos, a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus, Operando o nosso Deus. quem impedirá? Quem trouxe o livro Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, irei ler para ganharmos tempo o versículo 1, o 2, o 7. Está escrito assim: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinares ele o povo a anunciarem, ressentido por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. O 7. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder e em nome de quem fizeste isto? Glória a Deus. O versículo de número 11 está escrito assim: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. E o 31 fecha: tendo eles orado, tremeu o lugar aonde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Se assiste fazendo favor, irmãos. Muito bom rever nosso pastor, presidente, pastor Valdir Machado. Deus conserve o senhor mais e mais, a sua esposa, a vice aqui, pastor Luiz, a diretoria da EOL, os obreiros, meu Deus, o departamento, a igreja, os cooperadores. Que maravilha, irmãos. Muito bom. A palavra, ela é tão simples que até eu consegui entender, quanto mais a igreja. Estamos diante de uma história, pois Lucas, ele não é uma das testemunhas oculares de Jesus,
pois Lucas não é um apóstolo. Lucas ele se converte provavelmente em uma das viagens do apóstolo São Paulo, e Lucas, como um médico, posteriormente à conversão, ele se dedica tanto à questão médica para ajudar o apóstolo Paulo, como também Lucas se torna um evangelista de Atos. Ele demonstra não a capacitação de homens, mas o livro de Atos ele relata a atuação do Espírito de Deus na vida de todo aquele que o Espírito desce. Resumindo, Atos ele é uma narrativa que mostra que Deus ele tem poder de levantar pessoas simples para fazer a diferença no tempo em que essa pessoa vive. Os apóstolos é o exemplo disso. Quase todos eram homens simples, homens não formados, não registrados nas salas rabínicas de Israel, mas eles andaram 3 anos e meio com a própria sabedoria. Aleluia. Então, Atos dos Apóstolos é um relato da ação do Espírito do Senhor Jeová na vida de uma ovelha regenerada. O capítulo 4, ele é uma continuação de uma ação de Deus por meio do apóstolo Pedro e João, acerca de um homem que morreu e ressuscitou. Ele fosse restaurado a sua saúde. A Bíblia diz que esse homem não somente fica em pé, ele salta, e tem mais. A marca de um milagre verdadeiro é quando alguém não somente fica curado, mas acompanha o autor da cura. Aleluia. Então a Bíblia diz que o homem não somente recebe a cura, ele entra no templo, Glória a Deus. o curado até é muito mais de dar um culto de ação e graça, é muito mais do que ficar feliz, mas a marca da gratidão de alguém que foi beneficiado por Deus é essa: eu vou seguir o seu caminho a partir de hoje. Aleluia. E a Escritura diz que esse homem, ele acompanha os discípulos do Senhor. E agora, como o templo ele era enorme, pois era o templo de Salomão, mas reformado por Herodes, esse templo tinha alguns compartimentos onde era permitido as pessoas não só pregar, como também ter discursos teológicos. E Pedro, junto com João, eles estão em um setor, não da ala em si judaica que era registrada para ministrar, mas eles estavam em um setor onde qualquer pessoa poderia discursar e poderia ministrar a sua filosofia. Pedro está pregando a palavra, Pedro está entre aqueles 120, depois dos 120 tornam-se 500, depois 3.000, ao ponto de que a igreja começa a crescer. Por quê, pastor? Porque aonde o Espírito está, não precisa inventar métodos, Aleluia. inventar modinha, É verdade, Pai. bolar a cabeça. Aonde o Espírito está, o próprio dá um crescimento sadio. E a Bíblia diz que o apóstolo Pedro somente ministrou a palavra. Os judeus entenderam que o Messias era aquele a qual os profetas haviam profetizado, deixando claro que nessa época pelo menos 200 Messias tinham se levantado, mas os 200 se levantou e morreu. Mas o nosso Messias foi diferente. Glória a Deus. Ele é o único Messias que não somente morre, mas ressuscita dos mortos. Aleluia. E o apóstolo Pedro está ministrando a palavra, só que havia uma proibição no templo da ala dos saduceus. Quem eram os saduceus? Era um grupo religioso que cria na Torá, ou cria nos 5 livros de Moisés.
mas era um grupo que não cria em anjos e não cria em ressurreição dos mortos. E esse grupo ficou sabendo que alguém estava no templo pregando não somente a mensagem, mas estava anunciando que Deus, por meio de Jesus Cristo, havia feito Jesus levantar dos mortos. Não somente levantar dos mortos, mas por meio desse nome, aquele homem que tinha os pés tortos recebeu uma restauração total. Resultado, essa ala ficou muito irritada. E a Bíblia diz que eles vieram com os policiais do templo, vieram com o sumo sacerdote, vieram com a casta religiosa, e a Bíblia diz que eles estavam ressentidos. Por quê, pastor? Porque era proibido ministrar só sobre ressurreição, mas tu poderia ministrar sobre qualquer outra coisa. Mas quem estava no templo ministrando não queria ministrar qualquer coisa, porque quem encontra com Jesus não prega qualquer coisa. Aleluia! Quem tem o Espírito Santo não inventa coisa da cabeça. Quem tem o Espírito de Deus vai falar o que o Espírito revelar à sua mente. E qual era a mensagem de Pedro e João? Era essa a mensagem. Assim como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe e se levantou, assim também o Filho do Homem passou 3 dias debaixo da terra. Aleluia! Mas ao terceiro dia, a terra não segurou Jesus de Nazaré. Por que é que a casta religiosa, os saduceus, não queriam, não aceitavam a ressurreição dos mortos? Por quê? Porque se Cristo morreu e não ressuscitou, nossa fé é vazia. É apenas mais uma filosofia. Mas se o nosso Senhor ressuscitou, é sinal que quem crê nele um dia também ressuscitará. A mensagem do apóstolo Pedro é essa: irmãos, lembrai-vos dos profetas que tinham anunciado acerca do vosso Senhor. E Lucas diz: e ele se chamará Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. A profecia acerca do Messias era não somente que alguém da linhagem de Davi ia vir, mas a mensagem era: Moisés tirou vocês da mão de Faraó, mas Moisés não conseguiu tirar o coração de vocês do poder do pecado. Mas o Messias vai ser diferente. Glória a Deus! O Messias não só tirar vocês da mão do inimigo, Poderoso é o Senhor! o Messias liberta o coração de vocês do poder do pecado. A mensagem do Messias não era somente uma mensagem geográfica, étnica. A mensagem do Messias era essa: se pois o Filho vos libertar, vocês vão voltar à posição antiga. Qual era? De Adão antes do pecado. Adão antes do pecado tinha acesso a Deus, e Deus visitava Adão na viração do dia, e Adão tinha comunhão com Deus. E Adão, segundo a lei do Eterno, era: Adão, dominai, sujeitai. Por quê? Porque antes do pecado Adão dominava, mas pós-pecado ele ficou dominado. Mas Jesus veio restaurar a posição do homem. Aleluia! E a posição é: no pecado você é dominado,
Mas em Jesus, tu volta à posição de dominador. Pós-pecado, nós andamos acorrentados. Mas quem crê em Jesus, a libertação de dentro para fora. Começando essa aplicação aqui nesta noite, eu quero deixar bem claro que Jesus ainda permanece vivo. E nesta noite, a intenção de Deus é muito mais do que um ajuntamento. A intenção de Deus é nos colocar na posição que Ele quer para cada um de nós ter uma vida poderosa e abençoada. E aqui os discípulos, eles estão ministrando a palavra. E agora, os homens não somente estão ressentidos. Por quê? Porque eles são doutores. Eles fazem parte de uma casta judaica. Eles têm autorização para pregar no templo. Eles têm carteirinha de mestres. Eles têm a tradição sobre eles. Mas a multidão não acompanha eles. De outro lado, tem homens que não têm formação rabínica, não têm autorização para ministrar no templo sobre ressurreição, são homens iletrados, é pescador, é um pedreiro, é um pintor, mas no abrir da boca, Aleluia! o Espírito convence os pecadores. Glória! Eles ficaram irritados porque como pode alguém que não passou pela minha escola, quando abre a boca tem resultado? Como pode ele não passaram nessa escola rabínica, mas quando eles começam a verbalizar, eu sinto que o maravilhoso conselheiro é na vida deles. A Bíblia diz que eles estão ministrando e eles foram presos. E a prisão deles foi uma prisão à noite. Como não era permitido o julgamento à noite, eles passam a noite na prisão. E ao amanhecer, a Bíblia diz que eles se juntam. Irmãos, isso é muito sério. Quem se juntou não foi Maria, Alexandre, João, Antônio. Foi o sumo sacerdote, a sua família, os escribas, os fariseus. E eles pegaram Pedro e João e colocaram no meio da roda. E a pergunta foi: quem vos deu poder? Ou em qual nome vocês fizeste isto? A expressão é: quem deu poder a vocês para fazer esse coxo ficar de pé? E em nome de quem vocês fizeram tal sinal que em Israel não está tendo? Em Israel tem carteirinha, em Israel tem canudo, em Israel tem formação, mas levante e anda é coisa nova aqui. Quem deu autoridade a vocês para fazer tal coisa? Porque eu estou caindo dentro da tradição. Eu conheço o Rabino X, o Rabino L, mas esse coxo aqui tem 40 anos. Poderoso é o Senhor. Eu já dei moeda para ele, mas a moeda não levantou ele. Eu já dei um pedacinho de pão, recebi um obrigado. Mas vocês, que poder é esse? E aqui eu tenho uma aplicação dentro desse texto, nesse verso, e a aplicação é: eles colocaram os dois apóstolos no meio da roda. Só que em João 20, em João 21, a Bíblia diz que após a ressurreição do Messias, os discípulos estão em uma casa trancados. Eles estão com medo, eles estão aterrorizados, com medo dos judeus invadirem e prenderem ele. Mas a Bíblia diz que Jesus passa pela porta trancada. E ele se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco. E após dizer isto, ele sopra o Espírito e diz: recebei o Espírito do meu Pai. Há um paralelo muito sério sobre isso. Por quê?
Porque quando a casta religiosa coloca os seus discípulos no meio, eles não sabiam que antes de eles cercar os discípulos, Jesus já tinha aparecido no meio dos discípulos. Resumindo, eu tenho um conselho para dar para a igreja. A pressão pode ser externa, mas o príncipe da paz está no nosso meio. As autoridades disseram, vai para o meio. Mas quem tem um encontro com Cristo diz, eu vou para o meio, mas não vou sozinho. Me bota no meio, mas quem me chamou vai para o meio. Aleluia. E a aplicabilidade desse paralelo é, antes da pressão chegar, receba a paz do Senhor. Aleluia. Antes da pressão chegar, receba o Espírito do Senhor Jeová. Aleluia. E qual foi a aplicação dos discípulos? Eles não ficaram preocupados. Mas por que, pastor? Porque eles andaram com Jesus. 3 anos e meio de discipulado espiritual. A maior teologia que o homem pode ter é passar ouvindo o mestre da sabedoria. E um dos ensinamentos do Messias por discípulos foi: andem na minha comunhão, obedeçam a minha palavra. Por quê? Porque no dia da dificuldade, não fiquem ansiosos para inventar palavra, para falar bonito, para se destacar. Porque o Espírito do vosso Pai falará por vós. Eu já tenho aqui uma aplicação na noite deste dia, e a aplicabilidade é essa: quem anda com Jesus não precisa se preocupar o que falar no dia da pressão. Porque o Espírito do vosso Pai colocará a palavra certa na vossa boca. A situação é essa: eles estão no meio, e a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito, se levanta para falar. Outra aplicação aqui: é melhor ficar quieto do que falar vazio. É melhor botar um fecha-clé na boca do que querer falar sem o Espírito. Os discípulos, eles estão cheios do Espírito. E quem está cheio, a expressão cheia é pleno. A expressão pleno é alguém que é controlado pelo Espírito. Ser pleno não é eu estar ministrando bem, ter uma boa oratória, eu saber cantar um corinho. Ser pleno do Espírito é 24 horas Deus dizer: Alexandre, você não é de Satanás. Alexandre, eu mando na tua mente, hein? Alexandre, quando está sozinho, ou no shopping, ou sem a mulher, ou no banheiro, ou no monte, eu te mando, hein? Aleluia. Ser pleno do Espírito é: eu aonde eu desço, eu controlo os vasos. Aleluia. E Pedro não está cheio só para falar. Pedro está cheio para ser controlado naquilo que ele fala. E a expressão foi: varões, autoridades, sacerdotes, veja bem, por que é que eu estou sendo interrogado acerca de um bem que eu fiz a este homem? Saiba vocês que Deus ressuscitou a Jesus de Nazaré, a quem vocês crucificaste. A acusação é muito séria. Por quê, pastor? Porque a mesma elite que está enquadrando os apóstolos é a mesma que condenou Jesus. E a situação é mais séria, porque a elite que condenou Jesus disse: ele morreu. Ô Pilatos, faz uma coisa, Pilatos, coloca uma pedra bem grande no sepulcro
Por quê? Porque me falaram que esse tal de Jesus pode levantar o terceiro dia. Aleluia. Pilato disse, tá bom, vou mandar guarda. O guarda ficou na frente da porta, que era uma porta de pedra redonda. Pelo menos 15 homens tinham que empurrar a pedra. A ordem foi vigia, porque estão falando que aquele que morreu vai ressuscitar. Glória a Deus. De repente, Maria, com outra Maria, vai levar óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Elas não têm força para remover a pedra, porque são mulheres, 1,50 m, eram senhoras, tinha que ser 15 homens. Mas quando elas chegam na porta do sepulcro, observam uma coisa estranha. O que é, pastor? A porta que estava trancada, alguém rolou para o lado. Tem mais. Elas olharam e disseram, o que é isso? De repente 2 homens, como o relâmpago, falam, mulheres, vocês vieram fazer alguma coisa aqui? Elas, sim, eu vi ungir o meu Senhor, eu vi ungir o meu Rabi. E a mensagem foi, vocês vieram para o lugar errado, porque você está procurando gente viva no lugar de mortos. Ele vive. E a mensagem do anjo foi essa aqui: avisa aos seus irmãos, e avisa também a Pedro que o que ressuscitou vai adiante de vós. Eu estou pregando que o que ressuscitou não está longe, está perto de vós. E por que ele está perto? Porque o que ele recebeu também vai liberar para a igreja. A Bíblia diz que ela volta e ela anuncia essa mensagem. Só que as autoridades ficou sabendo, que história é essa? Os seguranças disseram, vimos 2 homens como relâmpago, ficamos como mortos, paralisados. Esses anjos desceram, e tem mais autoridade, que foi? Aquele homem que estava deitado desapareceu. Glória a Deus. Eu tenho uma mensagem para a igreja nesta noite. E a mensagem é essa: o diabo perdeu há 2000 anos atrás. Bendito seja o nome do Senhor. A religião te ensina que você vai morar no céu um dia. Isso é bíblico. Mas o Evangelho te ensina, enquanto o céu não desce, seja aquele que plante as boas novas nessa terra. Para quem não sabe, Evangelho é notícia boa de vitória em campo de batalha. E quando aqueles homens estão ministrando, eles dizem o quê? Fiquem em paz. Não foi por meio da minha santidade ou por meio da minha capacidade, mas Deus levantou Jesus, e por meio deste nome, quem está do meu lado está sã, está curado, está restaurado. Vai outra aplicação aqui: quem recebe o toque de Jesus pode estar cheio de mazela escondida, é curado. Quem recebe o nome de Jesus pode estar com 50 quilos de pecado, é perdoado. Quem recebe o nome de Jesus pode andar rastejando, o nome te bota de pé para a glória de Deus Pai. Oh, aleluia! A outra aplicação aqui desse texto é essa aqui. Eles estavam intimidados com a mensagem, e eles botaram os discípulos no meio, e os discípulos começaram a verbalizar: vós rejeitaste. O Salmo 118, verso 22, onde o salmista diz que Jesus, ele não é somente a pedra, mas ele é a pedra principal da igreja.
Pastor, o que é pedra é principal? É a pedra que é colocada entre duas paredes e ela amarra a parede. Depois dessa pedra, pode-se colocar outra em cima, porque ela não é qualquer pedra, ela amarra aquilo aonde ela é estabelecida. Quando Pedro diz que eles rejeitaram a pedra angular, mas Deus aceitou a pedra escolhida, o sentido é, vocês rejeitaram a pedra angular, mas Deus aceitou. Por quê? Porque nem tudo que o homem aceita, Deus aceita. Nem todo aplauso embaixo tem aplauso em cima. Nem todo você está certo embaixo, está certo em cima. A mensagem é, vocês rejeitaram Jesus aqui, mas Deus o aceitou no seu trono. A outra aplicabilidade do texto é, Jesus não é somente a pedra, Jesus é o alicerce da igreja. Vai outra aplicação, quem pode já começa a receber, Deus está começando a me dar coisa forte aqui agora. Vai pegando, Jesus está dizendo, confia em mim, porque quem está no meu alicerce não vai cair mais. Eu estou pregando que quem amarra a igreja não é pastor, nem a CNPJ, quem amarra a igreja é aquele que morreu e ressuscitou. Jesus é o alicerce da igreja. E se ele é o alicerce da igreja, as portas de Raça-Tã não vão prevalecer sobre a igreja. Se ele é a porta, se ele é o alicerce da igreja, se prepara, a igreja também é pedra viva, aleluia. Mas cada um de nós estamos em cima daquele que é a rocha verdadeira de Israel. Levante a mão aos céus agora. Recebe o que eu já começo a receber. Se Jesus é o teu alicerce, ninguém vai parar tua chamada. Se Jesus é o teu alicerce, o homem pode te cercar, mas quem está no meio é forte. Se Jesus é teu alicerce, vai ter pressão, mas quem está no meio é a pressão verdadeira do Espírito da verdade. Ele é a pedra que vocês rejeitaram, mas ele é o alicerce da igreja. Ele é a primeira pedra que morreu, ressuscitou e ele também vai morrer e ressuscitar. Ele é a pedra principal, ele é a pedra poderosa, ele é a pedra inefável, ele é a pedra que ressuscitou, ele é a pedra que manda na morte, ele é a pedra que amarra o diabo, ele é a pedra que vem buscar a igreja, ele é a pedra que todo crente está em cima dessa pedra. Vai ter pressão de saduceu, vai ter pressão de fariseu, vai ter pressão da religião, mas a religião não vai te atrapalhar. Porque quem tem a presença do Espírito, ele pode estar no meio, mas Jesus está no meio do coração e da sua alma para aguentar a pressão. Quem está disposto a aguentar a pressão nesta noite? Deus começa a me orientar nesta festividade, e a mensagem que eu começo a liberar para a igreja é: a unção que está sobre a tua vida não é para dar estrelinha, não é para dar 50 aviãozinhos. A unção que está sobre ti é para aguentar a pressão dessa terra. A unção que está sobre ti é para dizer: pecado, você pode ser sedutor, mas a presença é mais doce do que você. Quando estamos debaixo da presença do Espírito, vão te colocar no meio e vão te dizer: com que poder tu fizeste isso? E a expressão poder ou virtude é dínamos, mas o verbo da palavra poder é: que autoridade você recebeu para entrar na guerra e trazer notícia de vitória na guerra? A expressão poder é essa aqui, igreja. Alguém que recebe uma carta e a carta está escrito: vai para a guerra, mas volta com bandeira de vitória. Quer outra aplicação?
aplicabilidade nesta noite, o Salmo 121, de respeito ao poder do Senhor sobre nós. Adonai guardará a tua entrada, Adonai guardará a tua saída, desde agora e para todo sempre. Isso simboliza a virtude do Espírito. A virtude te guarda na entrada da luta. A virtude te mantém no meio da luta. E a virtude faz você vir com vitória, com bandeira de vitória no meio das nossas lutas. Eu vim aplicar que enquanto você viver, o pau vai quebrar, mas a virtude do Espírito vai te dar poder para ter uma vida vitoriosa. Eu vim aplicar sobre a tua vida que a unção do Espírito, ela vai muito mais de estar reunido. A unção do Espírito é te fazer nas aflições não perder a pegada, nas aflições não ter cara murcha, nas aflições manter o peito estufado, cabeça erguida e dizendo: caminhando eu vou para cada ano. O Espírito de Deus está nessa noite para derramar poder sobre essa casa. E quem deseja receber, quem deseja receber, quem deseja receber, aleluia, quem deseja receber, quem deseja receber poder para ter nojo do pecado, recebe. Quem deseja receber poder para ter uma vida poderosa, recebe. Quem deseja poder para não só ter poder no microfone, efetividade de campanha, mas ter poder segunda, ter poder terça, ter poder quarta, ter poder quinta, ter poder sexta, Deus está nessa casa para encher vasos que está nesta festividade poderosa. Aleluia! Adorado é o nome do Senhor, bendito é o nome do Eterno nesta noite, igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Eterno. E quando eles começam a falar, a Bíblia diz que as autoridades diz assim, ó: meus irmãos, vamos ter um recesso. E o recesso é isso aqui, vamos dar um tempo. Mas por quê? Porque eu estou reparando que quem está falando não tem carteirinha de escola acadêmica. Esses dois homens não aprenderam nenhuma sala rabínica. Faz uma coisa, busca a ficha deles. Pedro e João estão no meio em pé, porque quem tem o Espírito fica na pressão, mas fica em pé. Aleluia! Quem tem o Espírito tem dedo na tua cara, tu fica em pé. Quem tem o Espírito sofre ameaça, mas fica de pé. Quem tem o Espírito, alguém diz: vou te arrebentar, arrebenta, vou ficar em pé. Quem tem o Espírito, alguém: vou te dar uma pernada, pode dar, mas a tua pernada não vai me derrubar, porque Jesus é o alicerce da minha chamada. Oh meu Deus do céu, adorado é o nome do Senhor. Aleluia. Eita glória, ficou bom o negócio agora aí, pai. Bendito é o nome do Senhor. E quando os discípulos estão no meio lá do pátio, os sacerdotes dizem: puxa a ficha deles. E deram uma volta no pátio. Se tivesse um celular, dizia: manda um zap pro rabino tal, manda uma mensagem pro rabino tal. Diz: olha, tem dois homens aqui, eles são daí, estudaram aí, passaram um tempo aí, fizeram ensino médio aí. Resultado: ninguém dizia que passou aqui. A mensagem era: não passaram aqui, não são daqui, não estudaram aqui, não tiveram formação aqui, nunca deu um canudo a eles aqui, nunca vi a cara deles aqui. Só que eu lembrei de uma coisa. O que foi, rabino? Eles não estudaram aqui, mas pela forma deles falarem, eu sei como que eles andavam. Eu posso deixar uma aplicação para a igreja aqui?
Aqueles homens não foram reconhecidos só pela parte externa, só pela aparência, só pela orla. Eles foram conhecidos porque do jeito que Jesus falava, eles também estavam falando. Do jeito que Jesus se verbalizava, eles também estavam se verbalizando na oratória do Espírito da verdade. Lá vai, pega essa agora. Quem anda com Jesus, fale igual Jesus. Quem anda com Jesus tem a linguagem de Jesus. Quem anda com Jesus recebe a mesma direção que Jesus teve. E eu quero brincar. Tem gente que eu sou da igreja, mas quando o cachorro rasga alguma coisa em casa, xinga até palavrão. Eu sou da igreja, mas de vez em quando a boca fica torta para carne e para o diabo. Mas recebe essa. Ser da igreja não resolve. O segredo é andar com o dono da igreja. Ser da obra e libertação não vai resolver. O que vai resolver é andar com o dono da obra de libertação. Alguém está me ouvindo aqui? Meu Deus! O Espírito do Senhor Jeová está sobre essa casa agora. E eu começo a mesma. Quem pode receber, recebe. O Espírito do Santo de Israel está orientando a igreja agora. Aqueles rabinos disseram assim: olha, aleluia. O termo é: eles se maravilharam, ficaram espantados porque eram indoutos, eram semi-analfabetos. Não é que não sabiam ler, eles sabiam ler, escrever, mas não tinha formação acadêmica. Mas conforme eles falavam, os sacerdotes diziam: olha, rapaz, que oratória é essa? A Joana é a dona de casa, mas quando abre a boca, bota o gaveta para correr. A Maria trabalha em casa de família, mas quando fala Jesus liberta, o fogo queima e a alma é liberta. A expressão dos fariseus foi essa, e dos escribas: eles andaram com Jesus. Por quê? Porque ninguém fala assim se não tiver comunhão com Jesus de Nazaré. Alguém pode receber o que essa amiga agora? Meu Deus, igreja. Meu Deus. Até quando vai ficar pedindo assim: Deus, salva meu casamento, liberta meu marido, ai meus filhos, ai meu cachorro, faz minha vontade, vou fazer uma campanha, salva minha casa. E Deus diz: eu quero ungir tua boca, minha filha. A prioridade não é a casa de Alexandre nem tua. A prioridade é o Espírito, tem uma chamada poderosa sobre a tua vida. E aqui eu quero aplicar: enquanto você anda na brecha, o que é teu ele vai trabalhando. Mas ele não vai trabalhar para você entrar na brecha, porque quem está na casa não é funcionário nosso, não é nosso amiguinho, não é nosso coleguinha, não é o Noel de dezembro. Quem está na casa é o dono da casa. Quem está na casa é o dono da casa. Então primeiro você faz o que ele manda e depois ele trabalha as suas necessidades. Primeiro você faz o que a palavra diz e depois Deus vai trabalhando aonde é necessário trabalhar na tua vida. Quem tem mão para levantar? Quem tem mão para levantar, meu Deus? Quem tem mão para levantar, meu Deus? Quem tem mão para levantar, meu Deus? Em nome de Jesus Cristo, nesta noite, eu ministro sobre a igreja em obra e libertação em carteira azul. O Espírito de Deus que é ungido a garganta agora. Eu estou ministrando nesta noite sobre a tua vida. Não importa se você é gato, se tem a primeira série, se tem um Seara, se não é formada. A mensagem nesta noite é: o santo que ungiu Pedro, o santo que ungiu João, é o santo que pode ungir tua mente e tua garganta agora. Bater uma palavra poderosa para arrebentar a cara.
coração aí. Recebe, meus filhos que estão aqui à frente agora. Eita, tem você que já está orando aqui já. Pode receber, meus filhos. Os jovens começam a receber o que eu estou recebendo agora. Meu Deus, não tem problema vocês se formarem. Eu quero ser doutora, eu quero ser médico, eu quero ser um engenheiro, mas pode se estudar, pode se formar, mas Deus tem uma obra poderosa com vocês. Oh, minha filha, recebe aí. Jesus tem uma chamada com a tua vida. Pega essa autoridade nesta noite, porque tem presença do Nazareno sobre essa casa. Vai receber. Bendito seja o nome de Jesus, vai recebendo. E aqui eu já começo a fazer uma aplicação divina nesta noite. A marca de obreiro não é a postura do obreiro, a cara do obreiro, a marca do obreiro é uma boca selada pelo céu para dar trabalho para o diabo e sua dor. E aqui vai uma aplicação para a tua vida agora. E quem pode recebe. Na continuidade do texto, a religião disse: olha, rapaz, eu tenho uma aplicação para dar para você, Pedro, e para dar para você, João. Qual é essa? Não falem mais nesse nome aqui nesse tempo. Vai outra aplicação para a igreja agora. O diabo quer que o pregador seja alegre. Ele fala de óleo, ele fala de árvore, ele fala de folha, tem palavra emotiva, mas o diabo não quer que tu fale desse nome. A mensagem foi essa: vocês podem falar de Papai Noel, falar de pica-pau, chapeuzinho vermelho, inventar coisa, falar besteira, mas por favor, não fale desse nome. Esta noite eu vim aplicar que Jesus Cristo é o Senhor da igreja. O diabo não quer deixar você mudo, mas ele quer que tu fala qualquer coisa, mas não fale do nome que é sobre todo nome. E aqui vai nessa: quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus, quem perdoa é Jesus, quem redime é Jesus, quem purifica é Jesus, quem santifica é Jesus, quem arrebata é Jesus, autoridade é com Jesus, sabedoria é com Jesus, unção é com Jesus, poder é com Jesus.
festas ordenadas por Moisés. Guarda as festas da lua, circuncida, faça tudo, mas não fale mais desse nome. Aí Pedro, cheio do Espírito, disse: por acaso vê-se a justo obedecer a voz, ao invés de obedecer a Deus? Quem pode receber, receba. O pastor Alexandre pode dar ordem. Pare de falar do nome. Você diz: ô pastor, com muito respeito, vale mais obedecer você ou obedecer àquele que levantou o poder do nome de Jesus? Pode ser bispo, pode ser apóstolo, pode ser gente grande, gente famosa, assassino, quebrador. Ninguém vai travar a tua boca para impedir que tu fale o nome de Jesus de Nazaré. Tem que crer. Receba poder para ter uma coisa ungida. Meus irmãos, começam a receber os obreiros. Receba a igreja agora. Você que está aqui nesta noite, começa a receber. Você que era do mundo, minha filha, cantava forró, pagode, ficava 6 horas berrando, se converteu, canto hino, a garganta trava. Receba a libertação agora. Vocês que estão aqui, que luta para pregar, luta para ensaiar, uma batalha na garganta, um negócio estreito, se desviar, canta a noite do meu passarinho, o diabo não vai travar tua chamada. Jesus tem azeite de leão para derramar agora. Quem pode começar a receber o que é de graça por meio da fé agora? Aleluia, adoração ao Criador. Aleluia, de adoração ao Criador. Alguém pode elogiar esse nome? O nome que é mais doce que o mel? O nome que me tirou da boca do capeta? O nome que limpou meu coração das rabias do pecado? Alguém pode elogiar esse nome nesta noite? O nome poderoso! O nome que não perde! O nome adorável! O nome... Vou deixar você por alguns segundos adorar. Adorando. Mas o culto é para dar glória para Deus. Culto que prega muita promessa e não traz glória para Deus, o diabo ama. Mas culto é se juntou, ele é santo. Se juntou, ele renova. É, Senhor, é isso mesmo. Receba algumas novas questões que na frente começa a receber renovação espiritual agora. Alguns entrou aqui, não está bebendo cachaça, não está cheirando, não está fumando, mas está no reino da carne. Mas hoje o ressurreto vai te levantar. Receba o fogo na chamada agora. Nada vai travar teu ministério nessa terra. Receba. Receba poder espiritual agora. Meus irmãos, fiquem para o ministério, fazendo um favor. Aqui eu me sinto o pastor Valtinho, nosso pastor. O eterno
Senhor orientou-me a dizer para todos os obreiros, com muita delicadeza: desçam do altar e em cada cabeça, se puder, diga: o Senhor te faça um vaso novo. Não ministra ouro, não ministra prata, nem casa, nem sucesso. Ministra poder do Espírito. Por favor, desça do altar agora, por favor. Fique em pé, igreja. Sai da portaria, Michel, agora e bota a mão aí, meu filho. Você está subindo o agora, meu filho. Sai da portaria, pode sair. Vem aqui. Pode colocar a mão, Michel. Sai da portaria e bota a mão aqui. Se a nossa mão está limpa, sem ira nem contenda, onde bota, abençoado será. Tendo eles orado, o lugar em que estavam foi sacudido. Deus está tirando coisa morta do lugar e colocando vida. Aí, pode receber. Não precisa alguém falar que está tendo uma visão. Não precisa poder receber aí. É a palavra. Confirmação deles. Senhor, estão se levantando contra o meu chamado. Querem travar minha boca. Não querem deixar o nome de Jesus ser proclamado. Faz uma coisa, já que estão me afrontando, eu não quero afrontar ninguém, porque quem é cheio não paga na mesma moeda. Quem é cheio não é rancoroso. Quem é cheio não é violento. Mas quem é cheio diz: Pai, estão me afrontando, me dá uma coisa, ousadia para manter a pressão. E enquanto eu ministro, estende tuas mãos para curar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
E acabado de orar, acabado de orar, Aleluia. todos que estavam orando foram plenos do Espírito. Aleluia. E quando acabou a oração, receberam o que oraram. Mais um minuto eu fecho. Quem aqui crê que tem chamado espiritual? Olhe, 1 minuto é pelo teu chamado agora. Senhor, que aqui estás. Me ajuda, meu Pai. Ousadia não é ser um grande teólogo, é ter firmeza no que fala. Ousadia não é ser mais inteligente, é ter convicção de que Deus é contigo. E eu declaro, Jesus dá trabalho em vaso de barro. Abençoa o teu povo nesta noite. Tem muito pregador aqui. Jovens, não espera a idade chegar, o tempo é já. As anciões, estou muito velha, no reino não tem essa, até na velhice vai dar fruto viçoso. O tempo é já. Não espere o arrebatamento, você é luz e sal. Enquanto Jesus não venha, produza fruto de justiça e arrependimento. Em nome de Jesus. Glória a Deus, enquanto os irmãos se preparam para ter saída da bandeira. Glória a Deus. Alguém aqui quer retornar? Levante as mãos agora, a chance é agora. Alguém que está aqui quer retornar, renovar a aliança? Pode vir aqui agora. Levante as mãos onde você estiver agora. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia. Muito obrigado, meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Permaneça em pé, porque vai ter uma saída de bandeira agora, igreja. Aleluia. Irmãos, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Agradecer a todos por estarem aqui. Nós iniciamos nossa festividade na quarta-feira com a abertura das bandeiras e nós iremos hoje encerrar com a saída das bandeirantes também. Tá? Peço que vocês continuem de pé e elas entrarão para recolherem as bandeiras e sair. Tá bom? O céu desceu.
Aleluia. Mas palma toda, Senhor, obrigado pela minha oportunidade. A festa foi bênção porque o dono dela ainda está entre nós. Obrigado. Amém, amém e amém. Receba bênção essa noite. Curva sua cabeça. Que Adonai te abençoe e te guarde. Que Adonai resplandeça o seu rosto sobre ti e exerça grande compaixão de ti. Que Adonai de Israel levante sobre ti o teu rosto e encha a tua alma de paz. E a igreja que não pede por diabo, diga amém. Aquilo Deus. Quem pedirá?